É bom ver você mais uma vez esta manhã, é bom nos encontrarmos mais uma vez. E nós retomamos hoje a nossa série de mensagens que tem como tema a essência do amor. A essência do amor. Essa é uma série no Evangelho de Marcos, que pretende destacar os atos de amor manifestados por Jesus, mostrando que tudo, completamente tudo que ele fez, teve como base de sustentação o amor. Amor que cura o sofrimento humano, amor que vence os inimigos, amor que vence as tentações, amor que é tolerante, e vai por aí. Se queremos falar da essência do amor, obrigatoriamente temos que destacar a vida e o ministério de Jesus. O texto que nós vamos estudar hoje também é um texto muito conhecido. Deverá nos mostrar que Jesus veio para curar. Ele veio para curar a nossa enfermidade maior, que é o pecado. Esse foi o grande propósito de Deus na nossa vida ao enviar Jesus. Trabalhar na área e curar o pecado. E como vimos bem na semana passada, o pastor Daniel pregando, essa enfermidade interior que nos impede de viver uma vida plena, de uma vida saudável, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Então, encontrar-se com Jesus, ter este encontro com o Mestre, é a grande oportunidade que todos nós temos de colocar a vida em ordem, de receber perdão, de ser curado e experimentar uma vida plena nele. E eu gostaria então que no fim deste momento que vamos ter juntos aqui, você ficasse muito encorajado em tomar uma decisão firme de nunca desperdiçar um encontro com Cristo, nunca desperdiçar uma oportunidade de estar diante dele e ter a vida confrontada, nunca desperdiçar uma oportunidade de olhar para Jesus e não pegar vida para você. Decida manter um coração aberto, decida manter um coração sensível ao que Deus pode e quer fazer na sua vida, em cada oportunidade que você tiver diante dele. Eu quero dizer para você que a vida cristã depende muito de você também. O texto está lá em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, é um texto, como eu disse há pouco, bem conhecido. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura na tela, por favor. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 2, 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então essa é a ideia. Jesus veio, entrou em Cafarnaum, não é? Chegou na casa dele, e quando as pessoas souberam, muita gente se reuniu ali e ficou na porta. Aí, verso 3, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca. Tenta visualizar essa história. Eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Tinha mais gente, tinha muita gente lá dentro da sala, né? Vocês lembram? Estavam ali sentados ali alguns mestres da lei, e eles estavam raciocinando em seu íntimo, estavam só pensando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem
pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aí Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. É importante dizer aqui que Jesus morou em Cafarnaum, tinha uma casa lá, é isso que o texto diz. E alguns outros discípulos também estavam ali, Pedro, Tiago, André, João, moravam naquela região. Ali estava a casa dele. Eu não sei se você já teve essa experiência que eu, né? Mas assim, eu nasci, vou refrasear o que eu acabei de dizer. Eu não sei se você pode entender a experiência que eu tive na vida, porque eu nasci num lar cristão. E eu, desde pequenininho, fui ensinado na escola bíblica dominical. E tinha uma coisa lá que as minhas professoras usavam, inclusive uma delas, a gente hoje mandou a carta dela lá para Londrina, irmã Laodiceia. Era uma coisa chamada flanelógrafo. Quem nunca ouviu falar de flanelógrafo, levanta a mão. Quem já ouviu? Vocês são velhos igual eu, né? Eu vou explicar para uma turma que não sabe o que é flanelógrafo. Flanelógrafo era o audiovisual, era o projetor da época. Um tripé com um papelão grande, coberto de flanela, com várias figuras que também de flanela, com uma coisa mais ásperazinha assim atrás. Não tinha nada a ver com aquele outro, como é o nome daquilo? Não era velcro, não existia velcro, não é? Pegava a outra flanela e você ia contar uma história. Então você punha o fundo, que era a paisagem, por exemplo, não é? E punha umas casas para dizer como é que era, e punha as figuras de Jesus, dos discípulos, o barquinho, não é? Funcionava assim, a ovelhinha, o camelo, e eu lembro de algumas outras figuras assim. E aquilo era o nosso audiovisual, não é? E na minha cabeça infantil, Jesus nunca tinha uma casa. Eu lembro do flanelógrafo, olha, está aqui, ó, a foto está aqui assim. Jesus deitado naquele desenho do flanelógrafo, com um travesseiro de pedra, porque as raposas não têm tocas, as raposas têm tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E na minha cabeça infantil, Jesus não tinha casa, mas aí você lê aqui, você vê que ele tinha sim uma base, uma casa, não é? E mais do que isso, quando eu ouvia a história da cura do paralítico, na minha cabeça infantil, eu via ele descendo num lugar grande, porque eu só podia imaginar a Bíblia sendo estudada em lugares como esse, não é? E aí eu pensava que Jesus, que aquela cura tinha sido numa sinagoga, num lugar onde, não é? E eu pensei, mas aquilo é bem alto, como é que eles desceram aquele homem? Só de olhar já me dá tontura, né? Eu trazendo aquele homem lá de cima, e que perigo, etc, né? Mas isso tudo caiu por terra, gente. Olha essa foto. Era pertinho. Jesus tinha uma casa. E era tudo pertinho lá.
não é? Esse desenho mexeu comigo. Mas o ponto de tudo isso é o seguinte: após ser expulso de Nazaré, cidade onde Jesus viveu toda a sua infância, toda a adolescência, toda a juventude, o Senhor Jesus mudou para Cafarnaum. Cafarnaum ficava a noroeste do Mar da Galileia. Então você olha o mapa, né, do mar, ele estava aqui mais ou menos à esquerda em cima, não é? E era um local extremamente importante de atividade comercial na época, especialmente atividade pesqueira. Tanto é que Pedro morava por lá, com Tiago, com André, né, com João. Era um local importante nesse sentido. Havia lá uma alfândega, uma guarnição, que era uma pequena tropa de proteção, tropa armada, e pelo menos uma sinagoga ali nessa região. E duas hipóteses para a gente tentar explicar por que Jesus mudou, não é, de Nazaré para Cafarnaum. Primeiro, talvez para preservar a família dele. As coisas estavam ficando difíceis, né? Porque onde ele residia, que era Nazaré, a liderança religiosa local se apresentava com um certo ódio, não é? E isso estabelecia um certo perigo para Jesus e para a sua família. Então ele falou: quer saber, vamos para lá, não é? Para Cafarnaum. Ele tinha pregado um sermão que tinha mexido, não é, com os ânimos dos religiosos daquele local. Essa era uma razão, para preservar a sua família. Uma outra razão possível é porque Cafarnaum era um lugar ministerialmente estratégico. Dessa nova posição de moradia, ele poderia atender melhor a população de várias cidades que estavam nas proximidades do Mar da Galileia. Era só pegar o barco, passar para lá, passar para o outro lado, e assim rapidamente ele podia atender aquelas pessoas. Embora Mateus ainda lembre que com a mudança de Nazaré para Cafarnaum, mais uma vez as escrituras foram cumpridas. Aí Mateus cita um texto lá de Isaías. Então Mateus fala assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele cita: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E daí em diante, diz o texto, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Cafarnaum era um lugar importante. Lá ficava a casa de Pedro. Lá Mateus falou que era a cidade de Jesus. Lá Jesus curou um paralítico. Lá Jesus curou o servo de um centurião. Lá Jesus curou a sogra de Pedro. Lá se deu o chamado de Mateus. Lá ele curou cegos, expulsou demônios, curou a mão mirrada de um homem que estava também enfermo, pregou o sermão do pão da vida lá de João e muitas outras ocorrências. Cafarnaum era um lugar importante. Jesus fez de Cafarnaum a cidade sede do seu ministério. E a gente precisa entender isso, porque numa dessas idas e vindas, dessas viagens, os habitantes de Cafarnaum souberam que Jesus estava lá, de volta em casa. E não demorou muito tempo para que ele atraísse muita gente. Diz o verso 2, que muitas pessoas se reuniram ali, no lugar junto à porta, junto à casa dele. Muita gente entrou dentro da casa e ficou ali fora tentando ouvir o que Jesus ia dizer. Gente de todo tipo, buscando de tudo. As diversas experiências que talvez em Cristo você poderia ter. E é interessante que isso acontece até hoje. Né? Quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas se reúnem em volta da palavra. Gente de todo tipo, vem buscando as mais diversas experiências e possibilidades. Agora, seja como for que
seja o que tenha acontecido de verdade, dessas pessoas terem se reunido, normalmente as pessoas eram atraídas profundamente pela palavra que Jesus pregava. A palavra que Jesus pregava trazia perdão, trazia consolo, e não era qualquer palavra. Não era uma palavra comum que eles estavam acostumados a ouvir de tantos religiosos que só estavam comprometidos com a própria religião e não tanto com aquilo que Deus gostaria para essas pessoas. E esse é o destaque que nós temos aqui. O povo se juntava em torno de Jesus, porque a sua mensagem era vital. Jesus era um gigante na maneira de apresentar a palavra. Jesus apresentava a palavra de uma maneira diferenciada. Pense comigo, a palavra que saía de Jesus era de um conteúdo irretocável. A palavra proferida por Jesus era cativante, relevante. Era uma palavra que não podia ser confundida com qualquer outra palavra humana. E se você visualizar bem, você vai ver que o Filho de Deus é que estava apresentando o Evangelho do Reino. Era Deus falando das boas novas, expondo a palavra do reino de Deus, o próprio Deus falando as coisas de Deus, esboçando a palavra viva, palavra de vida, próprio Deus, gente. Pense comigo, Jesus pregando o Evangelho, Jesus pregando as boas novas, as boas notícias, que é isso que o Evangelho quer dizer. As boas notícias vindas da boca de Deus. Eu não sei se você consegue pensar na dimensão disso. O próprio Deus falando aquilo. Jesus pregando a verdade, apresentando a verdade. A própria verdade, Jesus é a verdade, apresentando a verdade. Ele era a própria palavra de Deus encarnada. Quando eu começo a pensar nisso, nessa oportunidade que aquelas pessoas tinham, aquelas pessoas que estavam reunidas ali, não só aquele dia na casa, quando teve a cura do paralítico, mas cada vez que Jesus saía e abria a boca, a mensagem era Ele mesmo, pois Ele é fonte de vida. Então, quando a palavra é anunciada, Deus está se mostrando, e acontece uma coisa magnífica, acontece uma troca, que transforma morte em vida, estragado em arrumado, podre em são. Então, quando a palavra se manifesta, e as pessoas olham e recebem aquilo, há uma transformação, vida em vida abundante, coisas acontecem, maravilhosas. E na medida que se está preso a Jesus, essa dinâmica da palavra acontece. A palavra tem esse poder. E é incrível, né? Porque nós estamos aqui hoje, mais uma vez, em torno da palavra. Estamos aqui de novo, mais uma vez, em torno da palavra. Mais de 2000 anos depois, não houve um sequer dia, nem um dia sequer, que a palavra não tenha sido anunciada, e que pessoas não tenham ficado em volta da palavra. Desde aquele dia, todos os dias, alguém estava falando da palavra, alguém está falando da palavra, e alguém está em volta da palavra, para ser abençoado, para ser curado, para ser modificado. A palavra continua. É disso que Jesus trata em João 15. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, diz o texto de João 15, vocês não podem fazer nada. Então, sem mim vocês não são nada. E quando nós entendemos isso, damos um passo de significado na vida.
Quando você entende que sem Jesus você não é nada e você não pode fazer nada, a sua vida toma um outro significado. Esta mistura, Jesus em mim, eu nele, isso acontece pela palavra. Entregar a vida a Jesus, ao comando de Cristo, não é simplesmente se tornar adepto de um projeto religioso. Quando você entrega a vida a Jesus, você não vai apenas para o céu. Quando você se encontra com Jesus e há essa mistura da palavra, você com a palavra, porque você não é nada e eu não sou nada sem a palavra, eu me encontro com Jesus pela palavra, e este encontro com Jesus pela palavra me permite ter encontros transformadores. Aí no momento que eu vi, essa é a missão da igreja, ter encontros transformadores, porque quem está aqui são os representantes de Cristo, né? A palavra vem com Jesus e cresce em nós. Pegue essa ideia. A palavra de Deus entra e cresce em nós. Jesus entra em nós para que sejamos identificados com a essência dele. A essência dele é amor, misericórdia, graça, perdão, bondade, misericórdia, né? Então, Jesus entra em nós para que sejamos identificados na nossa essência com Ele, porque a nossa essência é contaminada pelo pecado, é estragada, é podre, precisa de cura, de transformação. E no momento que eu faço esse contato de troca com Deus, para que a essência dele seja identificada com a minha essência, isso vai resultar em glória para o nome de Jesus, para o nome de Deus. E nós modificamos o mundo à nossa volta. Pois é justamente isso que é o significado de cristão. Cristão não é a denominação de uma linha religiosa do mundo. O cristão é um pequeno Cristo. Representantes de Cristo, identificados com a essência de Cristo, gerando transformação no mundo, gerando equilíbrio no mundo. E essa identificação então acontece quando eu permito que a palavra dele entre na minha mente, e quando eu decido crer nessa palavra com fé, responder com fé, obediente a esta palavra que me diz: olha, vá para cá, não vá para cá, faça isso, não faça isso, case assim, não case assim, fale a verdade, não fale mentira, perdoe 70 vezes 7, e aí vai. Eu decido responder com fé obediente, e essa fé obediente então se transforma no passo que vai transformar o podre, o estragado, o morto em coisa boa, vida, saudável. Jesus dá significado ao meu viver, na medida que a palavra de Deus entra em mim. Só pela palavra de Deus isso é possível. Se você não dá valor para a palavra de Deus, se você não obedece à palavra de Deus, se você não cumpre, se você não está entendendo o que nós estamos fazendo aqui cada vez que nos encontramos, esse é um encontro. É o mesmo encontro que Jesus teve naquele dia ali. Se você não dá valor para isso, você não é nada. Porque diz o texto da videira: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá fruto. Porque sem mim, vocês não são nada. Está entendendo isso? Se você não dá valor para a palavra, você não tem nada e não é nada. Porque sem obediência à palavra nada acontece. E aí você vai para aquele encontro de Jesus. Vamos voltar para aquela cena mais uma vez. Você está lá, naquela cena, você é uma testemunha ali. Você está naquela casa e você pode entender que existiam 4 categorias de pessoas ali dentro.
que se aproximaram de Deus, da palavra de Deus por alguma razão. A primeira categoria das pessoas que buscavam de bom grado e sinceramente aquilo que estava a palavra de Deus. Pessoas que o buscam de bom grado e sinceramente. Fazem isso espontaneamente. Pessoas que realmente querem o frescor que a palavra de Deus pode proporcionar. Nós temos gente aqui assim hoje. Pessoas que realmente querem mudar, querem ter o coração transformado, que estão aqui dizendo assim, não, o que é que está, sabe, entendem que precisam de Deus, que são pecadores, e como pessoas pecadores precisam ser perdoados, libertos, curados. Na palavra adquirem essa consciência. Por causa desse estreitamento com Deus que esses buscam, esses também entendem o que significa ser um servo de Deus, que veio para servir e não ser servido. Entendem o que é compromisso com Deus, estão diante dele sem peso, porque recebem a graça e a misericórdia e buscam a novidade que a palavra pode trazer, viver isso, não é? Naquele dia havia naquele local muitos que foram para lá ouvir a palavra de Deus, porque queriam ouvir algo novo da parte de Deus, queriam ter a sua vida transformada, queriam esse estreitamento com Deus, tinham fome e sede de um relacionamento de intimidade com Deus, queriam guardar a palavra de Deus nos corações. Gente assim experimenta plenitude, contentamento e alegria, e uma vida transformada e transforma também. Aí nós temos um segundo tipo de pessoas, que estavam lá, um grupo diferente, né? Uma outra categoria. Aquelas pessoas que são convidadas por amigos, parentes, familiares. Você fala assim, olha, você não quer ouvir a palavra de Deus? O cara fala, não sei. E aí você vai caminhando, né? Fala, não, rapaz, vamos lá. Aí vai amolecendo, né? Aí você pega e traz, vamos ouvir aqui, vamos ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer para você. E são incentivados a ouvir a palavra, né? Quantas pessoas só vão diante da palavra depois de algum esforço, ou muita oração? E é muito bom ter pessoas assim, porque elas aceitaram o convite, porque lá no fundo também se preocupam com o que Deus tem a dizer e, de certa forma, estão atentas para atender e entender o que é que Deus quer fazer. Porque ninguém é obrigado, ninguém obriga ninguém a fazer nada, não é? Então, se a pessoa cedeu, é porque lá no fundo tinha interesse. Gente aberta a Deus encontra Deus. Aí temos um terceiro grupo, uma terceira categoria, que é aquele grupo representado por aqueles 4 homens. Gente, aqueles homens trouxeram o amigo por um caminho nada fácil, nada tradicional. O que trouxeram os paralíticos? Os 4 que trouxeram o paralítico, não é? Esses aí são aqueles que entenderam o profundo significado de alguém que foi curado por Jesus. A experiência deles com Jesus foi tão profunda, tão forte, que não há nenhum empecilho para que você também tenha. O que aconteceu com eles foi tão forte que eles não dá para segurar, sabe? Não tem como segurar a gente assim. Eles têm uma causa, nada os detém. Quando você tem esse tipo de experiência, de que você entende que foi curado, fica descontrolado o negócio. É descontrolado. Você não consegue controlar, aprender, né? Tem um profundo senso de missão, gente assim. Quando eles descobriram que não podiam entrar pela porta, nem chegar perto da porta, por causa da multidão, eles não puseram o rapaz no chão e falaram, olha, isso é tudo. Sinto muito, meu amigo, mas está muito difícil. Não tem como chegar lá, não. Eles olharam aquela multidão e aquilo se tornou numa oportunidade. Eles pegaram, deram a volta, subiram. Veja a cena. Subiram na casa de Jesus, desmancharam o telhado.
Aí abriu aquilo, né? Aquela luz entrou, todo mundo olhou assustado. Talvez o próprio paralítico estava dizendo, para, mas não vai. E ele não podia fazer nada, né? Paralítico, né? Aí, rapaz, isso aqui vai dar mal, isso aqui não vai dar certo. Eles pegaram ele, levaram por cima, e o cara tinha um pouco de medo de altura e tal, mas pagaram o mico, atrapalharam a reunião, desmontaram o telhado da casa de Jesus. E o comentário de Jesus foi maravilhoso. Uau! Isso é que é fé. Por causa da fé de vocês, eu vou curar ele. E curou o homem por causa da fé deles. Isso é gente que ora, que trabalha, que persevera. Gente que me faz olhar no espelho, eu olho no espelho, e quando eu me comparo com essa gente, eu fico envergonhado. Gente que inspira. E normalmente injeta ânimo nas pessoas. A gente que é bom estar ao lado de gente assim, que vai dizendo, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Né? É incontrolável. Aí tem um quarto tipo de pessoa, que também estava ali por próprias pernas, não precisou ninguém para convidar, ele foi, ele vai, todo mundo tem esse lugar e essa pessoa está lá, sempre tem. E ele estava ali somente para, ele estava assim, somente para ver o que Jesus ia dizer. Será que ele vai cometer um erro? Será que eles vão pisar na bola? Eles tinham uma agenda oculta. Estavam ali só para ver se falaria alguma blasfêmia, para depois acusar ele. Ouviam tudo de mau coração. Eles estavam lá do lado do Filho de Deus, da palavra viva, e não retinham nada do que era ensinado. Essa é uma categoria de gente que vive no contraponto. Eu tenho um contraponto, eu tenho sempre um contraponto. Vive na controvérsia. Só tem o prazer de ver o defeito. Tudo que é feito, aqui achei, olha aqui. Né? Entendeu? Tudo é complicado. Tudo é negativo, tudo é pessimista. Tudo está sempre desconfiado das intenções. Gente que se alimenta desse ambiente da controvérsia. Gente que se alimenta, tem prazer nessa coisa do erro, da coisa errada que o outro fez. E Jesus estava para fazer um milagre, e eles estavam matutando, pensando, quem ele pensa que é? Quer perdoar pecados. Eles perderam o foco da reflexão. Eles perderam o foco, perderam o bonde da história. Eu não quero nem entrar no mérito do milagre, porque é muito interessante você pensar naquilo que aconteceu com o paralítico. Essa questão de perdão de pecados, porque o pastor Daniel pregou exatamente sobre isso domingo passado. Você pode consultar a mensagem dele, que já está no YouTube. Mas eu posso afirmar que gente como essa quarta categoria de gente aqui, só pega o caminho da crítica e de ver defeito. Esse tipo de gente que só faz isso, que só vê defeito, tem uma síndrome maluca, que é a síndrome de achar que é Deus. Esses acham que não tem defeito, ou que os seus defeitos não contam. Aliás, eles têm quase certeza de que não erram. Só que, diferentemente de Deus, não agem com graça, não agem com misericórdia para com os outros pecadores. Esse tipo de gente se ofende facilmente. Esse tipo de gente tem muita dificuldade em perdoar. Esse tipo de gente tem dificuldade de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo, porque nunca presta atenção no que Ele está dizendo.
Infelizmente, nós temos esse tipo de gente. E infelizmente também, qualquer pessoa das outras 3 categorias pode migrar para esta categoria. É só distrair. É só você perder o foco. É só você distrair na sua relação com a videira. É só você parar de trocar com a videira, que você cai nessa 4ª categoria. Jesus, com sua imensa sabedoria, discernia todos. Cada grupo e cada pessoa era tratada de uma forma completa e individual. Para cada necessidade havia uma resposta certa do Senhor. Ele estava com aquele grupo de pessoas. E ele sabia exatamente o que cada um estava pensando. Como ele sabe exatamente o que cada um de nós agora está pensando. Parece que o grande acontecimento aqui, nesse texto, seria a cura de um paralítico. Tá bom, concordo. Mas Jesus está buscando a atenção de homens e mulheres que queiram ser usados, mais do que serem beneficiados. Nós, vocês que estão chegando aqui, e todos nós precisamos de uma igreja focada em sua missão, aberta para crescer e fazer essa troca com a vida que acontece na videira, entendendo que você precisa. Eu estou aqui de coração aberto para ser transformado, Senhor. Precisamos de uma igreja aberta para crescer pessoalmente, em todos os sentidos. Precisamos de gente interessada em ficar perto de Jesus para ser usado. Sabe o que é? Nós precisamos de gente que não tenha vergonha de desmanchar o telhado. Nós precisamos de gente que não tenha vergonha de pagar o mico. Nós precisamos de gente que não migre para o quarto grupo de categoria. Ou que gente que migrou para lá, que volte. Volta. Você conseguiu chegar até a casa de Jesus. Você está lá dentro. O que está passando com você? O que você está passando na sua cabeça? Você não precisa de nada? Você não tem nada a ser transformado? Você só está olhando para ver o que está acontecendo, prestando atenção nos outros, em vez de prestar atenção no próprio coração. Qual é a leitura que você faz do que você ouve? Qual é a leitura que você faz de você e do que você ouve? Com qual grupo você mais se identifica? E se Jesus tivesse que classificar você, em qual grupo ele colocaria você agora? E o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Nós precisamos de uma igreja focada. Eu queria que a sua oração agora fosse assim: Senhor, que eu possa, cada vez que me encontrar com o Senhor, ter alguma área da minha vida que seja transformada. Senhor, cada vez que nos encontrarmos contigo, queremos ter uma área da nossa vida, pelo menos uma, transformada. E que teu Espírito Santo, pela tua palavra, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar.